Recebê-los aqui na nossa sala das comissões, às 11h18 do dia 5 de agosto, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o serviço de distribuição de gás no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e contando com a presença dos senhores deputados, vice-presidente dessa comissão, deputado Jair Bittencourt, relator, deputado Rodrigo Bacelar, membro efetivo, deputado Dionísio Lins, dou por abertos os trabalhos da 7ª reunião ordinária. Senhoras e senhores, cumprimentar o ex-vereador de Nova Iguaçu, grande amigo Denilson Ambrosio, é um prazer recebê-lo aqui, agradecer a presença de todos. Nós, na próxima semana, vamos estar recebendo aqui, espero, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Lucas Tristão, e quando vamos estar deliberando sobre os novos convites. Já recebemos aqui a presidente da Naturgy, doutora Cátia, já recebemos aqui o ex-presidente da Genersa, já recebemos aqui o ex-presidente da SEG, doutor Bruno, e hoje, muito prazer receber aqui novamente, já esteve conosco na audiência pública da Comissão de Minas e Energia, doutor Hélio, que já nos prestou aí informações muito importantes. Seja bem-vindo, prazer recebê-lo. O doutor Hélio, que é da ANP, é o superintendente de infraestrutura e movimentação da ANP para gás e biocombustíveis. Nós estamos num momento assim, bem interessante da nossa CPI, porque nós já recebemos informações que efetivamente os deputados não tinham. Começa agora uma série de esclarecimentos importantes, e eu quero aqui abrir para as primeiras considerações. Deputado vice-presidente dessa comissão, relator, quer dar uma palavra? Querido imperador de Madureira. Cumprimentar a todos, presidente, parabenizá-lo pela bela condução nesta CPI, vez que eu já recebi comunicado de vários empresários dizendo que a sua determinação no sentido da aprovação do constrangimento criado pela SEG foi revogada. Então, a gente pede, mas também comunica, não é? Então, esta comissão teve uma vitória, porque a gestão revogou aquele ganha-ganha, quer dizer, que seria todos gastar uma fortuna para terem certidão negativa e vendendo-se posto na lua, porque não tem como abastecer o GNV. Então, de modo que eu quero parabenizá-lo, parabenizar o relator, parabenizar o vice-presidente e todos os membros, que já é uma conquista, né? O empresário pede socorro, o consumidor pede socorro, e só Deus. Então, a gente tem que parabenizar quando a gente consegue alcançar um êxito. E nós, da comissão, alcançamos. Parabenizo o senhor pela gestão. Quero saudar Vossa Excelência por ter trazido essa demanda que estava tirando realmente do eixo o comportamento da SEG ou da Naturgy no momento de apuração, até para entender, para nortear o futuro. Eu acho que a CPI tem fundamentalmente o papel não só de apurar as irregularidades, mas eu acho que principalmente colaborar para o futuro. Eu acho que o mais importante que nós podemos deixar de contribuição para a sociedade é exatamente a reorganização, o reordenamento na distribuição de gás no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Então, importante eles terem suspendido, mas Vossa Excelência foi fundamental que trouxe a notícia para essa CPI, e eu fico feliz de que a companhia tenha tido o discernimento de entender que não há como você mudar as regras do jogo com o jogo caminhando, né? Aos 44,5 do segundo tempo. Então, fica também, de qualquer forma, um agradecimento pelo discernimento da companhia em entender que nós estamos aqui para colaborar para que as coisas funcionem muito melhor. Um novo Brasil, um novo Rio, independente de qualquer coisa, é um caminho que se busca que possa ter a relação de ganha-ganha com a sociedade, que é o mais importante. Doutor Hélio, vamos ser assim muito objetivo. Deixa eu lhe dizer aqui, obviamente, depois da sua apresentação,
nós vamos ter alguns questionamentos que são fundamentais, e no caso específico da ANP, para organizar as ideias. Acaba que a CPI está com uma série de conflitos, não só na questão do valor da tarifa de gás no Rio de Janeiro, mas também existe uma série de outras dúvidas, por isso que nós lhe atrapalhamos a sua agenda e fizemos um convite nesse momento intermediário da CPI. Né? E são muito mais informações técnicas até, porque começa uma série de conflitos e uma série de informações distorcidas, por isso as suas informações da ANP no meio da CPI vai ser importante para dar norte no que a gente aqui pretende. E já vou deixar contigo aqui uma questão que foi levantada, não precisa responder agora, pode ser ao final da apresentação, que é com respeito ao transporte desse gás da Bacia de Campos até para a própria região de Campos do Noroeste. Foi colocado aqui, me parece, pelo doutor Bruno, que o custo do gás é o mesmo aqui na região metropolitana e o mesmo na região do Noroeste. Aliás, tem casos, inclusive, foi colocado aqui pelo deputado Rodrigo Bacelar e pelo deputado Bruno Dauari, deputado Jair Bittencourt, que existem casos até que o gás é mais caro lá naquela região e existe aí a tarifa, o custo do transporte desse gás. Quer dizer, você para trazer para a região metropolitana do Rio e até para outras regiões mais distantes da Bacia de Campos, você paga o custo do transporte pelo tubo. E por que custa tem esse mesmo valor no norte e no noroeste? Essa foi uma pergunta que ficou aqui no ar. Eu acho que Vossa Senhoria tem todas as condições técnicas de dar essa informação. Esse é um dos questionamentos, obviamente terão outros, só para o senhor já ficar raciocinando, eu vou te deixar à vontade aí, seja bem-vindo mais uma vez a essa casa, obrigado pela presença. Obrigado. Obrigado, deputado. Puxa um pouquinho mais para frente. Isso. Obrigado, deputado Max Lemos, demais deputados presentes, pelo convite à ANP para participar desse fórum importante no desenvolvimento da indústria, que está num momento muito palpitante, muito rico, porque estamos numa fase de transição, tentando chegar no mercado competitivo. Vou mostrar na minha apresentação que a gente não tem monopólio. O monopólio acabou em 95, com a emenda constitucional, em 97 veio a lei do gás, e até hoje, no gás natural, a Petrobras retém a posição dominante, quase um monopólio de fato, conforme a gente vai poder ver aqui. Em série, a gente acha que um mercado competitivo vai promover. A gente espera que o preço caia, se fala em vários valores de queda de preço, a gente espera que o preço caia, mas pelo menos a gente vai ter um preço de mercado, não é mais um preço do monopolista. Então, a gente não sabe em quanto vai cair, a gente imagina, a gente pode ter uma ideia, tem as estimativas lá do Ministério da Economia, mas a gente espera que, com o mercado competitivo, a gente tenha um preço de mercado e não mais um preço formado pelo monopolista. Porque, na verdade a Petrobras ela não tem um monopólio de direito mais. Não. Mas, neste momento, tem um monopólio de fato. Tem um monopólio de fato, ela retém uma posição dominante, como a gente pode ver aí. A Petrobras ela produz 75% da produção nacional, mas ela tem 100% da importação, ela faz 100% da importação da Bolívia, ela compra todo o gás importado da Bolívia, bem como todo o gás que é importado no GNL pelos terminais de regasificação. Do Rio de Janeiro, hoje em dia, está sem navio, mas ela tem 3 terminais no Brasil. Tem um também no estado da Bahia e outro no estado do Ceará. E o estado do Ceará e da Bahia tem alguma importação de gás natural, ela tem 100%, e ela tem 100% da infraestrutura de escoamento da produção, que é que traz o gás dos campos offshore ou dos campos onshore até as UPGNs. Ela tem 100% das UPGNs. Então, ela compra o que a gente chama na boca do poço, ou, alguns casos, antes da UPGN, e, num caso só, após a UPGN, todo o gás que é comercializado na malha de transporte nacional. Então, ela compra todo o gás antes de colocar na malha. Não que todo o gás seja dela, porque tem alguns produtores independentes que vendem GNC ou vendem gás natural diretamente para algumas distribuidoras, mas, basicamente, todo o gás que passa pelo sistema de transporte brasileiro, até porque o gasoduto lateral Cuiabá, principalmente o integrado, lateral Cuiabá, está parado.
entrou alguma coisa esse ano também pelo gasoduto de Uruguaiana, mas ela controla, no sistema integrado de gasodutos, ela controla 100% do volume de gás. Além disso, ela tem participação em 21 CDLs, e ela tem, nas companhias distribuidoras de gás, apenas tem 5 grupos privados presentes, não tem mais grupos que isso. Então, é uma concentração de mercado muito grande. A rede de transporte, para um país do tamanho do nosso, é pequena, ela tem 9,4 mil quilômetros quadrados, para ter uma ideia, a rede argentina deve ter o dobro dessa quilometragem, e se comparar com a americana, aí é covardia, porque eles têm 400 mil quilômetros de gasodutos. Se for comparar com a Europa, também eles têm um tamanho imenso de gasodutos. Mas são regiões mais maduras. Mas, mesmo assim, hoje, a participação do gás natural na matriz energética é 12,4%. Se pensar que há 20 anos atrás era algo como 3%, 4%, crescemos muito. Do meio da década de 90 até hoje, cresceu muito a participação do gás natural na matriz energética brasileira, que é um combustível também de transição, que é um combustível mais limpo, é o combustível da transição energética para os combustíveis renováveis, né? Só reforçando isso, então, a produção de gás é 75 da Petrobras, 25 dos outros, mas ela compra, e é 112 milhões de metros cúbicos por dia. Em junho de 2018, a produção era essa. 81% da produção é offshore e 19% onshore. Basicamente, essa produção offshore é aqui na costa da região sudeste, Bacia de Campos, Santos, hoje em dia fortemente no pré-sal. Mas desses 112 milhões, apenas 67 milhões são comercializados efetivamente. O resto ou é reinjetado, ou é consumido na produção, ou é queimado. A boa notícia que a gente tem é que entre 2010 e 2017 aumentou em 85% a quantidade de gás disponível ao mercado. Ou seja, quase dobrou em 7 anos a quantidade de gás disponível ao mercado. Então, o grande desafio não é só produzir mais, é conseguir fazer que esse gás chegue ao mercado. Então, a gente precisa dar competição, incentivar a utilização do gás, incentivar que esse gás seja utilizado para que a gente consiga aumentar esse número. Ou seja, da produção de 112 milhões de metros cúbicos de gás, 67 milhões apenas chegam ao mercado. E isso é responsável mais ou menos por 60% do consumo nacional. Quando a gente fala do Rio de Janeiro, está em vermelho no gráfico, a gente vê que hoje a produção esse ano está estimada para ser de 75 milhões de metros cúbicos por mês, e em 2023, ou seja, num período de 5 anos, está previsto um crescimento para que essa produção chegue em algo em torno de 120 milhões de metros cúbicos por mês, por dia. Então, é um crescimento expressivo aqui no estado do Rio também, que se esse gás não chegar ao mercado, não gera royalties, não gera crescimento, não gera desenvolvimento. Então, a gente tem que fazer o possível para que esse gás chegue realmente ao consumidor, para que provoque desenvolvimento, seja uma força motriz para o desenvolvimento, né, do estado e do país, e gera também tributos, royalties, etc. O gás quente. Então, o antecedente foi o Gás para Crescer, que foi lançado em 2016 pelo governo anterior, que estabeleceu um novo desenho do mercado de gás natural, que foi dado prosseguimento nesse governo, que se chama de Novo Mercado de Gás, que foi lançado há umas 2 semanas lá em Brasília. Esse programa é coordenado pelo Ministério das Minas e Energia, é mais amplo, em conjunto com o Ministério da Economia, a ANP, EPE e CAD, para a formação de um mercado de gás aberto, dinâmico e competitivo. Ele tem 4 pilares, que é a promoção da concorrência, a integração com o setor de gás com os setores elétrico e industrial, isso é muito importante para a gente conseguir fazer o gás chegar na ponta. Basicamente, 80%, 70%, 80% do consumo de gás é no setor elétrico e no setor industrial. Para isso também a gente enfrenta um desafio, que é a harmonização das regulações estaduais, entre elas e com a regulamentação federal, e a remontação de barreiras tributárias, né? Então, isso aí visa aumentar o desenvolvimento, aproveitamento, como eu já falei, do pré-sal, e agora a gente tem uma outra, no Nordeste também, uma outra bacia importante, que é a Sergipe Alagoas, que deve entrar com uma produção muito forte a partir de meados da próxima década. Ampliar os investimentos em infraestrutura, aumentar a geração termoelétrica e retomar a competitividade da indústria, especialmente fertilizantes, petroquímica, que estão muito, e vidros e cerâmica, que está muito carente de um energético. A energia cara está penalizando muito essas indústrias, e na petroquímica como insumo.
no caso, o próprio gás natural. Então, as ações já efetivadas no âmbito desses 2 programas foi um projeto de lei que está no Congresso Nacional, a publicação do decreto no fim do ano passado, decreto 9616, alterando o decreto regulamentador da Lei do Gás para introduzir o sistema de transporte, a certificação de independência do transportador e o regime de entrada e saída. São 3 marcos importantes. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, para o desenvolvimento desse mercado, para a gente conseguir que mais carregador é quem é o dono do gás, que leva dentro do transporte, que entrem mais carregadores no sistema e a gente comece a ter competição. A gente fez a publicação na última sexta-feira, o processo de chamada pública do gasoduto Bolívia-Brasil, já no regime de entrada e saída. O processo começa a inscrição para esse processo amanhã, deve ter sido publicado no dia de hoje pela empresa, aviso em jornais de grande circulação, já está no site da ANP desde sexta-feira, a minuta de edital e as minutas dos contratos para contratação no gasoduto Bolívia-Brasil, e a gente espera que isso foi um processo que levou de 3 anos e meio a 4 anos para ser desenvolvido. A gente espera que agora que a gente tenha um modelo de edital, um modelo de contrato, os outros processos passem a ser bem mais céleres. A publicação do decreto CNPE número 16 de 2019, que foi mês passado também, no princípio do mês passado, e um termo de cessação de conduta, conduta anticompetitiva, né, firmado entre a Petrobras e o CAD, que foi firmado no dia 8 do mês passado, também trazendo uma série de obrigações para a Petrobras, porque o CAD está parando uma série de investigações e processos que a Petrobras tinha junto àquele órgão, em troca dela se comprometer a fazer uma série de desinvestimentos e parar de fazer uma série de condutas anticompetitivas, consideradas anticompetitivas, que estavam em investigação. Com isso, para o mercado é bom, porque abre o mercado, e para a Petrobras também é bom, porque ela podia ser penalizada em até, se eu não me engano, 60 bilhões de reais em multas que poderiam ser aplicadas contra a empresa. Então, o novo mercado de gás é importante acesso a infraestruturas essenciais. As infraestruturas essenciais são os terminais de GNL, os gasodutos de escoamento da produção e as unidades de processamento de gás natural são consideradas infraestruturas essenciais. Aperfeiçoamento para o sistema de transporte, medidas de estímulo à competição e a liberalização do mercado. O objetivo é a liberalização do mercado e competição. Então, tem na literatura aí que o acesso ao sistema de transporte é pré-condição para o desenvolvimento de um mercado concorrencial de gás natural. Hoje, esse acesso não estava sendo possível, porque todos os gasodutos são contratados pela Petrobras e com muita flexibilidade. Os contratos da Petrobras têm uma flexibilidade muito grande. O que lá no gasoduto Bolívia-Brasil a gente conseguiu negociar, para terem ideia, se ela não renunciasse à total flexibilidade que ela tinha nos contratos, ela estaria vencendo um contrato de 18 milhões de metros cúbicos e a gente só conseguiria recontratar 3 milhões de metros cúbicos. Porque a Petrobras pode colocar, ela tem um contrato, por exemplo, na malha sudeste, 42 milhões de metros cúbicos da malha sudeste toda, que é a malha que agora é da NTS, né? Ela já desinvestiu nessa malha. Ela pode nominar qualquer ponto de entrada ou de saída com os 42 milhões. Como o maior ponto de entrada são 40 milhões e o maior ponto de saída, eu não sei de cabeça, mas deve ser algo em torno de 6 milhões de metros cúbicos, ninguém consegue nominar em lugar nenhum, porque no dia seguinte ela pode nominar em qualquer ponto, qualquer volume. Então, ela fecha o mercado. Então, no TCC, isso também está endereçado. Então, como eu já falei, a transição para o mercado concorrencial deve levar em conta o processo de evolução, como ocorreu em outros países, no qual a adaptação do marco legal e regulatório seja acompanhada pela entrada de um número crescente de agentes no mercado, que é o objetivo desse marco. Então, os objetivos são o surgimento do mercado líquido e competitivo, apresentar zonas de entrada e saída com pontos virtuais de comercialização. Por exemplo, no gasoduto Bolívia-Brasil, o sistema de entrada e saída, o sistema de gasodutos ou gasoduto passa a ser como se fosse uma piscina. Você oferece capacidade, você podendo entrar em qualquer ponto do gasoduto. Se fosse uma piscina, um lago, seria qualquer ponto da borda, você pode entrar ou sair com gás. Então, lá como está oferecido lá no edital são 21 milhões, eles liberaram 18. A gente está ofertando 21 milhões de metros cúbicos ao mercado. Pode ser em qualquer ponto, nos 2 pontos de entrada, 18 milhões na Bolívia, 3 milhões em Paulínia, e em qualquer ponto de saída que se queira por zonas.
O gasoduto foi dividido em 10 zonas, basicamente cada zona de saída corresponde a uma distribuidora. Isso foi uma coisa que as distribuidoras ficaram bem contentes, porque elas têm uma flexibilidade contratual hoje com a Petrobras de poder tirar em qualquer ponto da sua rede de distribuição, o volume contratado. Então, por zona, tirando a Comgás, que é uma zona mais complexa, que são 2 zonas de saída e não uma só. As outras todas, MS Gás, Copagás, todas as outras é uma zona só cada distribuidora, inclusive as outras 2 do estado de São Paulo. Então, em São Paulo ficaram 4 zonas de saída. E reservar e utilizar a capacidade de transporte nos pontos de entrada e saída com flexibilidade, ou seja, o cara, no futuro, com uma malha lá no gasoduto Bolívia-Brasil, pode colocar gás na Bolívia e tirar no Rio Grande do Sul, pode botar em Paulínia e tirar no Mato Grosso, pode se colocar com flexibilidade. A comercialização do gás natural nos pontos virtuais, evidentemente, não é o mesmo gás, é só uma ficção, né, contratual. A comercialização do gás natural nos pontos virtuais, isso eu vou explicar um pouquinho mais à frente, e o surgimento de hubs de gás natural que permita o uso eficiente da infraestrutura. Como eu falei, como eu não falei ainda, mas a gente tem 3 transportadoras no sistema integrado, que se começar do norte, é a TAG, que foi vendida agora para a ENDE, a NTE, que está em verde em cima, a NTS, que está em amarelo, que foi vendida para a Brookfield, a Petrobras vendeu, e a Petrobras já anunciou o desinvestimento, está no jornal esse fim de semana, e está no TCC, no compromisso dela também, de vender os 51% dela na ATBG. Ela vai iniciar um processo de oferta pública desse ativo, né? Então, são 3 transportadores, a gente imagina que, num primeiro momento, sejam criadas 3 áreas de mercado, uma no sul, uma na área da NTS e uma na área da TAG. Mas o ideal, no futuro, é que a gente tenha uma área só, para toda a malha integrada, uma área só, com um hub só, porque isso aumenta a quantidade de agentes oferecendo, vendendo e comprando capacidade de transporte e oferecendo molécula dentro do sistema. Então, a ideia é que, no futuro, um agente que está em P100 ou está em P100, que tem um terminal de GNL lá, possa ofertar para Porto Alegre o gás. E a mesma coisa, um agente que esteja, um gás boliviano, possa ser ofertado em P100, ou em Salvador, ou no Rio de Janeiro, ou em qualquer outro lugar. E um gás do Rio de Janeiro possa ser ofertado também em qualquer lugar, isso dando liquidez ao mercado, e a gente começa a ter mecanismos de mercado dentro no sistema e a formação de um hub virtual, que a gente chama. Então, a gente imagina que comece com 1, 2 ou 3, com 2 ou 3 ou 2, a gente depende. Para a formação do hub, a gente tem que ter certeza que o sistema funcione como um lago, então a gente não sabe, a gente já estudou a TBG, nos volumes ofertados funciona, a gente vai passar agora, provavelmente, a estudar o sistema da NTS em conjunto com o da TBG. Se for possível oferecer eles a capacidade de forma conjunta, será oferecido. Se houver alguma restrição, aí tem que ser oferecido por partes. É o que a gente chama de chamada pública coordenada, né? Os 2 transportadores oferecem capacidade ao mesmo tempo. Deixa eu te interromper um pouquinho, doutor Hélio. Até para prestar uma contribuição à sociedade, já que está transmitindo pela TV Alerj, eu quero agradecer a audiência do cidadão comum, do dia a dia, do empresário que está lá na ponta nos assistindo. Fala-se muito da abertura de mercado, e eu queria aqui abusar da tua presença um pouquinho para tu pudesse explicar de forma prática, uma linguagem um pouco mais fácil, o que está sendo feito de verdade. Porque hoje, só para quem está nos assistindo poder entender, hoje a Petrobras ela produz o gás, ela colhe o gás dos campos, e ela mesmo beneficia, ela mesmo distribui, e o que está sendo proposto é abrir o mercado. E a tubulação, quer dizer, o duto que transporta esse gás, hoje tem o domínio 100% da Petrobras. É isso que ocorre hoje. E o que o governo está propondo, que se iniciou na gestão do presidente anterior, e continua, e agora foi aprimorado, que é o que o ministro da Economia, na verdade, vem anunciando semanalmente
a respeito da abertura do mercado. De forma objetiva, só para o cidadão comum, independente dos técnicos, possam entender o que está acontecendo, o que vai acontecer e o que tem de bom nessas medidas. Só de forma objetiva. Nesse próximo slide, a gente vê alguns compromissos que a Petrobras assumiu. Ela vende às transportadoras e distribuidoras de gás natural, ela tem ainda 10% na TBG, ela tem 51% na TBG e 10% nas outras duas transportadoras. Então, ela vende essa participação e a gente para de ter o que se chama de self-dealing, que é a negociação do Zé com Zé. Eu vender para mim mesmo, então eu não tenho muita... Quando ele vai negociar o gás, a Petrobras, todas as distribuidoras que ela tem participação, quase todas das 21 em 19, ela indica o diretor comercial, técnico operacional e comercial. Então, quem negocia é um comercial da Petrobras com um comercial da distribuidora, que é da Petrobras também. Então, com ela vendendo as distribuidoras, você para de ter essa que a gente chama de self-dealing, que é a negociação Zé com Zé. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, como eu falei, que ela faz um congestionamento contratual. Ela tem que indicar, dentro dos limites da quantidade de área contratada, nos contratos de serviços, onde ela quer o gás. Então, ela vai dizer, eu quero 20 milhões em Cabiúnas, eu quero 10 milhões no terminal de GNL do Rio de Janeiro, eu quero não sei quantos milhões, vamos supor, eu falei 20, 10 para fazer os 42, 12 milhões em Paulínia, recebendo gás boliviano. Ela tem que dizer isso. Ou seja, ela libera, por exemplo, em Cabiúnas tem 40 milhões, em Paulínia a gente está agora com essa oferta, agora são 18 milhões, que poderiam passar de um lado para outro, do outro para um. Então, é isso que faria, com ela dizendo onde ela quer o gás e onde é que ela vai sair também. Eu quero 6 milhões na térmica tal, eu quero 1 milhão na Reduc. Ela vai ter que dizer, desses 42 milhões, onde ela quer entrar e onde ela quer sair. Isso abre possibilidade da transportadora oferecer para outros agentes a capacidade remanescente. Ela também se comprometeu a declinar da exclusividade. A lei do gás trouxe um detalhe que foi a exclusividade. Durante 10 anos, quem foi o carregador inicial tinha exclusividade naquele gasoduto. Ou seja, por exemplo, no Gasduc 3, que é o gasoduto que vem de Cabiúnas para o Rio, vai daqui para lá, ele é bidirecional, ela tem exclusividade na contratação de capacidade. Então, ela já declinou dessa, e ninguém mais poderia contratar, só ela. Então, ela declinou dessa exclusividade, que já estava para acabar, ano que vem, mas ela já declinou no dia 24/7, como parte do TCC, ela declinou disso. Então, outras empresas, por exemplo, outras empresas que produzem, que são sócias dela, que produzem na Bacia de Campos ou no pré-sal, que o gás sai por Cabiúna, já podem contratar no Gasduc para elas mesmas trazerem o gás delas para o Rio de Janeiro, ou levar para o Nordeste, ou fazer qualquer coisa com o gás dela. Não precisa mais vender para a Petrobras, porque é só ela tem um transporte, vender para a Petrobras processar. Ela também se comprometeu a dar acesso às UPGNs, às unidades de processamento de gás, ou seja, a Shell, a Galp, quem quer que seja, agora, em vez de vender para ela na boca do poço, ou a Repsol, que vende na boca do poço, ou Shell e Galp, que vendem antes da UPGN, agora podem contratar a Petrobras para processar o gás delas. É um gás que já passa, a Petrobras não pode dizer que não é especificação, não é compatível, porque é um gás que ela já compra e ela já passa. Então, isso deve liberar, a gente estima que nos próximos anos, liberar algo como 12 milhões de metros cúbicos de gás a serem comercializados, não mais pela Petrobras, e sim pelas parceiras dela ou pelos outros produtores. Então, isso já é uma oferta de outros produtores no mercado. Eles não vão mais vender para a Petrobras, que vai revender mais para frente. Em geral, ela paga um preço, especialmente quando é boca do poço, ela paga um preço muito baixo, porque é um contrato muito flexível, que o vendedor pode... Também é vantajoso para o vendedor, ele pode vender, produzir ou não, ele não tem que dar garantia de oferta. Mas eles passam, esses vendedores, ela se compromete também, nesse termo de cessação de conduta, a tentar não renovar esses contratos de compra, ou seja, então a gente espera que isso gere só aqui na Bacia de Campos, Pré-Sal, Bacia de Santos, que chega no Rio de Janeiro, algo em torno de 12 milhões de metros cúbicos de gás natural a serem ofertados pelos outros agentes e não mais pela Petrobras. Isso é um gás que já passa nas UPGNs e já passa no sistema de transporte. Então, também a gente tem capacidade existente para isso tudo. Então, como eu já falei, do escoamento e processamento, ela vai negociar de boa-fé, de forma não discriminatória,
isso vai ser auditado pelos órgãos, tanto pelo CAD quanto pela ANP. E no que concerne aos volumes de gás natural ora adquiridos, terceiros ela se compromete a não contratar novos volumes. Além disso, no contrato da Bolívia, que vence no fim do ano, mas esse contrato é um contrato de volume, então ela teria direito a seguir nos mesmos modos do contrato até acabar o volume total contratado. Ela contratou um volume e importou uma parte desse volume até o fim do ano. Sobra ainda alguma coisa como 4 anos de consumo médio dela atual. Então, ela se compromete a não contratar mais de 22 milhões de metros cúbicos por dia. 22 milhões, ela libera 8 para os bolivianos venderem para outros carregadores, ou para industriais, ou para quem quer que seja, que vão poder colocar esse gás no mercado nacional. E ela se compromete também, ao findar esse contrato, que a gente espera que dure mais uns 3 ou 4 ou 5 anos, ela não renove mais do que 15 milhões, ou seja, liberaria para os bolivianos venderem 15 milhões para qualquer agente, não mais para a Petrobras. Com isso, a gente espera, como o preço na Bolívia e na Argentina, que são os outros mercados do gás boliviano, são bem mais baixos que os nossos, a gente espera que tenha uma baixa do preço do gás, o gás boliviano seja um efeito de baixa. Bem como, se ela deixar de comprar dos outros agentes, os agentes vão ter que vender direto no mercado, a gente espera que eles também tentem vender, não é o negócio deles, o produtor de óleo e gás, ele quer mais o óleo do que o gás, a gente também espera que ele, tendo que vender no mercado, ele faça ofertas melhores. Então, isso deu uma dinâmica maior. E própria competição entre os diversos agentes e os outros que vão entrar. Como eu falei, a produção, a tendência é ter uma produção bem maior nos próximos 10 anos, 5, 10 anos, que a gente tem hoje. Se a gente for para 10 anos, a produção é bem maior do que a produção. A expectativa de produção é muito maior que a de hoje. O grande desafio, como eu já falei, é trazer esse gás para o mercado. Então, assim que a gente espera praticamente de forma prática que o preço do gás diminua, né? Que tenhamos mais competição e que são ações práticas para que tenhamos mais competição e talvez preços menores. A gente espera preços menores, isso não é uma garantia, porque tem outras coisas elencadas. Então, o primeiro passo desse processo, como eu falei, foi a reserva de capacidade de transporte no modelo de entrada e saída, que é o edital de chamada pública da TBG, que foi já publicado no dia 2 agora, sexta-feira, no site da ANP. Então, já é um processo que está em andamento e que a gente espera que se acelere daqui para frente. Essas chamadas públicas vão ser anuais e a forma de contratação, para que não feche de novo o mercado, os contratos atuais da Petrobras são contratos de 20 anos, de 30 anos, tem contratos até de 40 anos. Então, é que esses contratos sejam a ideia para que tenha mais competição, que os contratos sejam de 1 ano, oferecidos até com 5 anos de antecedência na capacidade existente. Ou seja, no que a gente está ofertando na TBG, qualquer agente pode comprar. São contratos de 1 ano para até 5 anos na frente. Então, se o agente tem um projeto que vai iniciar em 2022, ele já pode fechar 2022, 2023 e 2024 agora, fazer essa contratação agora. Como a gente está dando 5 anos para frente de sinalização, a gente espera que isso também sinalize demanda para expansão de capacidade do sistema. Aí, no caso de expansão, como esse investimento tem que ser amortizado, a gente provavelmente deixaria contratos maiores, a gente pensa algo como 10 anos de contrato para uma expansão, para financiar essa expansão, e após esse prazo entraria na oferta normal de contratos de 1 ano pelo prazo de 5 anos, de até 5 anos, os contratos. Agora, o que tem no decreto e na resolução CNPE 16 é a adoção da obrigatoriedade de independência e autonomia do transportador. Isso é muito importante também. A Petrobras, até algum tempo atrás, era dona de todos os gasodutos também. Ela nomeava, basicamente, a diretoria. Todos os diretores dessas empresas eram, tirando da TBG, que tem alguns acionistas privados, outros acionistas, YPFB, Total e o Grupo AIG, se eu não me engano. Nos outros era 100% Petrobras. Então, todos os diretores eram da Petrobras. Então, ele também não tinha muito como negociar retorno, taxa de retorno, quando a gente não... Hoje em dia, a ANP estipula a taxa de retorno, mas até a lei do gás, não, era ajustada entre as partes. Bem como as vantagens vamos colocar um novo ponto de entrega aqui, e determinava, o diretor que está lá é funcionário da Petrobras, ele não argumentava Mas muito. O domínio dos gasodutos continua com a Petrobras, o gerenciamento, pelo menos. O gerenciamento dos gasodutos, na TBG, o gasoduto é operado pela transportadora. A NTS está começando a desenvolver a expertise. Eles já estão fazendo programação e estão estudando
assumir toda a parte de manutenção também. Toda a parte de manutenção e operação da TBG já é feita pela empresa. Outro detalhe também é que, nesse sistema de entrada e saída, a TBG teve que desenvolver toda uma nova expertise, toda a nossa regulamentação, até o nosso sistema mesmo da ANP de supervisão, ele era feito mais ou menos por um carregador só, porque só tinha a Petrobras. Então, todos nós temos que nos adaptar a isso. E você hoje, a TBG tem uma sala de controle, basicamente com digamos assim, com uma mesa de controle que é da operação. Eles passam até de 3 a 4 mesas agora, uma de comercialização, uma de operação, uma de acompanhamento de balanceamento. Então, ele passa a ter 3 mesas diferentes, cada uma delas com um objetivo diferente. Adiciona uma complexidade para os transportadores, que, segundo a gente percebe, a TBG já está se adequando a isso, e que os outros vão ter que se adequar para ofertar capacidade nesse modelo. Com esse indicativo da Petrobras indicar onde ela quer capacidade, bem como com a entrada da UPGN do Comperj, que vai gerar um aumento de capacidade no sistema, a gente acredita que ano que vem a gente já faça uma chamada pública para oferta de capacidade aqui no sistema do Sudeste, também nos moldes da TBG. A gente espera que seja uma chamada, como eu falei, coordenada entre TBG e NTS. Não há hipótese da UPGM de Itaboraí não ser feita, mas não. E parece que, segundo a Petrobras, os últimos contratos que faltavam estão sendo firmados. Hoje em dia eles já reinjetam, segundo eles informam, eles já reinjetam gás e isso já reduz hoje em dia a produção deles, porque a quantidade de gás está sendo muito grande, está sendo reinjetada. Eles têm que escoar alguma coisa. Segundo estudos da EPS, se eu não me engano, acho que tem espaço para ter, com todo o crescimento do pré-sal, nos próximos 10, 12 anos, mais 3 rotas de escoamento. Na CPI da crise fiscal, a Petrobras tem colocado agora, e para a gente foi uma surpresa, porque, na verdade, até 2 meses atrás, você não tinha essa definição. Se falava em muitas coisas, até o termo de cooperação com os chineses, para voltar à história da refinaria. E se falou na termoelétrica, ainda naquela época da audiência pública, e agora o PGN me parece que está confirmado, e sim, pelo menos existe hoje uma contratação feita lá para o reordenamento da obra, enfim, pelo menos é a apresentação que a Petrobras fez aqui. É a mesma, nesse sentido que eles têm conversado conosco também. Eu acho que agora não muda mais, pelo menos ao PGN, já que não vai ter refinaria. Isso. A refinaria, que eu acho que depende do acordo com os chineses, né? Eu não sei, eu não estou acompanhando isso. A parte do gás já estão fechados os contratos, parece que já estão movimentando bastante lá a área. Já estão iniciadas as obras. Eles até têm um plano de antecipação do escoamento com a gente, já aprovado, porque para caso o gasoduto que interliga com a malha de transporte não fique pronto a tempo, eles já têm um plano aprovado junto a nós. A gente espera que em 2021 esse gás comece a chegar, segundo o cronograma que eles nos informaram na última reunião. Então, como eu falei, seria importante, os transportadores a gente espera que a chamada seja coordenada, e eles têm que desenvolver, sob a orientação da ANP, o que se chama de network codes, que são códigos comuns de rede, que é como um transportador fala com o outro. Hoje em dia, a TBG, por exemplo, não tem um horário operacional igual. Uma delas começa às 6 da manhã, a outra começa à meia-noite. Então, eles têm que acertar até isso, que os dois comecem a programação à meia-noite, ou às 6 da manhã, ou às meio-dia, horário que eles quiserem, mas todo mundo tem que falar a mesma língua. Bem como vão ser feitas essas compensações. E isso depois eu vou botar, mas isso também, para isso tudo funcionar da melhor forma possível, entra aquela parte da harmonização, né, da regulamentação entre os estados, que seria muito importante ter uma unificação tributária, para o gás poder ser comercializado entre os diversos entes da União, bem como o acordo CINEF, que está para... Eu vou mostrar mais para frente um pouco. É outra etapa muito importante também, que todos os estados adiram a esse termo. A resolução CNPE 16 tem 2 itens também que já estão endereçados. Primeiro, nesse artigo 2º, é o que seria para a transição. Então, criar condições para ampliar o acesso e aumento da eficiência, com o edital e os contratos padronizados primeiros que a gente está colocando, a gente espera que esse é o primeiro passo dessa parte.
O outro seria promover a transparência do teor dos contratos de compra e venda de gás natural para o atendimento ao mercado cativo. Isso foi uma resolução já editada pela ANP no mês passado, que entra em vigor 60 dias após sua publicação, no qual a ANP vai começar a publicar todos os contratos de venda de gás para o mercado cativo, ou seja, o mercado das distribuidoras que atendem aos clientes que não têm possibilidade de comprar gás de outro agente, ele só pode comprar da distribuidora. Com isso, a gente também acredita que, primeiro, se a gente publicar do Estado do Rio, o preço for diferente do Estado de São Paulo, o preço é diferente da Petrobras, por exemplo, o preço é diferente do Estado da Bahia, os estados vão começar, os agentes, os consumidores, os reguladores, vão começar a ver que tem alguma coisa errada. A gente espera que não aconteça isso. E a outra coisa vai dar um norte para o próprio mercado, para ter uma ideia de como ela pode oferecer esse preço e ficar público, porque uma queixa muito grande dos consumidores, especialmente industriais, é que é uma caixa preta, como esses contratos são feitos, qual é o teor, qual é a fórmula de reajuste desses preços, como ela é feita. Então, a gente vai dar publicidade integral aos contratos. E esse ponto que eu estava falando, incentivar a adoção voluntária pelos estados do Distrito Federal de boas práticas regulatórias. Isso no Estado do Rio, o Estado do Rio já editou, recentemente a Genersa, já editou novas regulamentações que modernizam muito a... Então, o Estado do Rio já está no caminho certo, ela já moderniza bastante, criando a turja especial para o setor elétrico, o GE, turjas diferenciadas, isso está em linha, que tem se conversado lá, a equipe da Subsecretaria de Petróleo e Gás, né? É uma equipe bem dedicada, o pessoal lá da Genersa também está bem alinhado com isso, e a gente acha que essas novas regulamentações editadas pela Genersa colocam o Estado num caminho certo do que é o pensamento dessa harmonização que a gente fala. E aquilo que eu falei que é restringir situações de transações entre comercializadores e concessionários de distribuição de gás canalizado que sejam partes relacionadas, é o Zé com Zé. E a publicidade integral, para caso tenha o Zé com Zé, a posteriori se vê se quem comercializa consigo mesmo está vendendo mais caro do que o resto do mercado está cobrando. Fica automático isso. E aí, nos estados, no artigo 5º, isso vem algumas recomendações para os estados, eu destaquei algumas que eu acho importantes. Reformas de medidas estruturantes na prestação de serviços de gás canalizado, isso a Genersa está feito com esse pacote que ela lançou. A criação de manutenção de agência reguladora autônoma é muito importante, a gente acredita, reforçar a autonomia, a independência e o quadro da agência reguladora para que se tenha, para que a gente consiga chegar no mercado competitivo e que a agência reguladora independente é fundamental, inclusive a agência reguladora estadual é de fundamental importância nesse processo. Então, isso é uma parte muito importante. E a adesão aos ajustes tributários, como eu estava falando, necessários à abertura do mercado de gás natural no âmbito do CONFAS. O principal deles que tem agora, que está para ser assinado, é o ajuste CNF número 3 de 3 de abril de 18, que ele precisa de algumas mudanças para ficar exatamente enquadrado no modelo de entrada e saída. Isso já está lá no CONFAS, na Câmara Técnica, não no CONFAS, está na Câmara Técnica. E seria muito importante que os estados aderissem a isso vai ser importante. Bem como a todas as outras medidas que serão necessárias. Por exemplo, tendo as transportadoras todas integradas, eventualmente, como a receita delas é regulada, alguma transportadora pode ter, porque ela é passagem, por exemplo, vamos supor que a malha do Sudeste fosse passagem, então está indo muito gás do Sul para o Norte ou do Norte para o Sul. Eventualmente, a arrecadação da malha do Nordeste ou da malha do Sul sejam maiores do que eles teriam direito, porque a remuneração é regular, e eles vão ter que, no futuro, fazer repasses de receita de uns para os outros. O ideal é que esses repasses de receita não sejam tributados para não gerar custo adicional para os consumidores. Como já acontece em outros setores, como ferroviário e bancário e outros setores, que não haja repasse de receita quando se faça compensação para que cada um tenha a sua receita regulada atingida e que não crie-se custos adicionais para os consumidores. Só para falar da importância do setor energético brasileiro, esse slide, os investimentos no setor nos próximos, até 2027, ou seja, nos próximos 8 anos, o setor de petróleo e gás é quase de 1,5 trilhão de reais.
No setor de energia elétrica, são 400 bilhões de reais. E o setor regulado pelo Ministério das Minas e Energia, que inclui mineração também, arrecada mais ou menos 1/3 da arrecadação total da União. Então, esse setor energético arrecada mais ou menos 1/3 do total que a União arrecada, vem do setor de petróleo, gás, energia, etc. É um setor muito importante que a gente realmente tem que destravar para que o país possa ter um desenvolvimento mais sustentado. É um setor muito importante que pode trazer uma atratividade de investimento aqui no estado do Rio, onde, como eu falei, a produção deve ter um incremento muito forte, um investimento muito forte deve vir aqui, porque boa parte desses investimentos devem ser aqui nas bacias sedimentares pertencentes ao estado do Rio, né? Então, é muito importante. Então, as conclusões: o modelo proposto do novo mercado de gás natural foi analisado e corroborado pela Agência Internacional de Energia. Foi contratado pelo Ministério de Minas e Energia uma consultoria da Agência Internacional de Energia. Eles fizeram um trabalho que está público lá no site do Ministério, e deve ser, na etapa desse ano, desse trabalho deve ser traduzido, mas hoje já está disponível lá em inglês. O trabalho deles, eles corroboram, dão algumas sugestões, mas basicamente corroboram com que estava o modelo que está sendo implementado. E depois dizer que é muito complexo, é um setor muito complexo e que isso tudo é uma transição, não vai acontecer de uma hora para outra esse choque de energia ou a abertura do mercado. É um processo que a gente acredita que leve 4, 5 anos, 3, 4, 5 anos, até que a gente comece a ter realmente concorrência, sejam formados os hubs virtuais e que a gente comece a ter esses efeitos. A gente acha que talvez num prazo menor já comece a ter algum efeito com essa chegada de gás de outros produtores, e não mais a Petrobras comprando gás, e principalmente chegada de gás boliviano, porque a Argentina também deve estar começando a ter superávit de gás a partir de 2021, eles devem parar de importar a partir de 2021 gás 2022, gás boliviano. Os bolivianos vão ficar ter o nosso mercado, o mercado interno deles. Então, eles vão ter uma oferta de gás também que a gente acha que pode baixar o preço. Essa integração dos diversos mercados e das diversas regiões do país são muito importantes para que o preço não caia só, por exemplo, baixou o gás da Bolívia, não caia só na região centro-oeste-sul, cai aqui também. Os mercados são interconectados e os agentes podem negociar em qualquer ponto da rede. A tendência é que esse preço fique mais uniforme ao longo do país inteiro. Então, por isso, é muito importante essa homogeneização de regulamentações estaduais para que a gente tenha esse mercado único no Brasil em algum tempo. A gente, de 5 a 10 anos, a gente possa ter um mercado único no Brasil inteiro, ou pelo menos um mercado que a gente chama de acoplado, que com algumas adaptações você consiga levar gás de um ponto a outro do país. E aí o preço mais regular, que é uma das políticas também dessa resolução, uma resolução extensa, uma resolução que tem 5 páginas, essa resolução nova do CNPE 16, eu trouxe só os pontos principais dela. Bom, obrigado. Aí, complementando aqui o transporte na Bacia de Campos, no Nordeste, que tinha sido a pergunta inicial, na verdade, hoje, eu vi uma declaração nesse sentido que foi publicada no jornal, e eu não entendi muito bem se foi mal publicado ou se teve alguma outra coisa. Na verdade, hoje em dia, a Petrobras pratica um preço único como componente de transporte. Nos contratos dela de venda, único no país inteiro, que é algo em torno de $2, R$ 7,5, que é o preço que ela pratica no país inteiro. Não quer, entrou no estado do Rio, saiu, entrou, por exemplo, lá em Cabiúnas, e saiu na Reduc, saiu no anel de gás da Reduc, que tem diversos pontos, por exemplo, a Leonel Brizola, outra térmica qualquer, e o custo desse transporte vai ser o mesmo de levar o gás de Cabiúnas para Pernambuco ou levar o gás de Cabiúnas para Porto Alegre. Ela vai cobrar o mesmo valor de parcela de transporte. Nos contratos de venda de gás, ela coloca uma parcela, não é o que ela paga por cada gasoduto. Ela tem um contrato para cada gasoduto especificamente, que tem um valor, como o gasoduto Bolívia-Brasil. A gente publicou no nosso notinha no site, que saiu para a imprensa, que a redução que a gente espera ser de 10% e 30%, mas isso pensando que ela paga, a Petrobras paga R$ 5,18, se eu não me engano, hoje, e essa tarifa vai cair para algo em torno de 4,5, quando for a tarifa global. É o que a gente espera, que depende de quanto seja contratado, né? A gente não tem certeza de qual volume será contratado. A gente espera que caia entre 10% e 30%. Agora, se pegar o preço que a Petrobras cobra
por exemplo, do estado de São Paulo ou do Paraná no transporte, ela cobra o valor postalizado, que é a média de tudo que ela paga pelo Brasil, dividido pelo volume que ela movimenta no Brasil. Então, ela paga algo em torno de R$ 7,50. Então, quem contrata agora diretamente algum industrial localizado, por exemplo, em São Paulo, em Santa Catarina, que contrate o gás na Bolívia diretamente, ele vai passar a pagar R$ 4,50, ou algo em torno disso, porque também depois eu explico a outra parte de como seria a tarifa. Ele vai pagar uma tarifa média de R$ 4,50 para qualquer ponto do gasoduto, em vez de pagar R$ 7,50 que ele paga hoje, que a Petrobras paga uma média de tudo que ela paga pelo transporte no Brasil e divide pelo volume movimentado. Esse é um aspecto que a gente fala. Então, eu não entendi muito bem por que o Nordeste do Estado, Noroeste do Estado, pagaria mais do que aqui o Rio de Janeiro. Na verdade, no transporte, ele paga a mesma coisa, porque a tarifa postal não interessa onde você entra, onde você sai. O que colocou na resolução CNPE e a gente endereçou no nosso edital, lá e nos contratos, na estipulação da tarifa que a ANP fez, é que a gente, quando fez a proposta para o mercado do edital e de qual seria a tarifa, a gente propôs 30% de tarifa postalizada e 70% locacional. Quando saiu a resolução do CNPE, saiu que tem que ter uma transição para que os preços não mudem muito no primeiro momento, que seja feito isso paulatinamente. Então, o que a gente fez? Nesses 2 primeiros anos, a gente vai usar um fator de 80%, mas aí só de cada sistema de gasodutos. Por exemplo, lá na TBG é só a TBG. 80% da tarifa ser postalizada e 20% com sinal locacional. No terceiro ano passa a ser 70% de postalização e 30% de sinal locacional. No quarto ano, 60% de postalização e 40% de sinal locacional, e no quinto ano, 50% e 50%. Metade de sinal postalizado e metade postalizado, metade pelo sinal locacional. Isso quer dizer, por exemplo, que em Mato Grosso do Sul, que está próximo à Bolívia, se o gás que chegar lá for o gás boliviano, ele vai ter uma vantagem por estar mais próximo. Isso também refletiria com a vantagem aqui no Estado do Rio, quando foi implantado o sistema na malha que atende o Estado do Rio, porque hoje em dia ela paga uma média, que é a média de todo o Brasil, e vai ter um fator locacional, que o gás entra no Estado, sai pela distância que o gás percorre. Não é exatamente isso, porque é ponderado por volume e por distância. Então, depende também de qual é a tarifa que a gente adotou, é ponderada por volume e por distância. Então, depende de qual é o volume que sai naquele ponto. Se for muito baixo, também não tem uma tarifa tão baixa assim, aumenta um pouco a tarifa. Na verdade, a matéria que o senhor viu foi justamente isso. Porque não é porque é mais caro, não é mais caro. Ele paga o transporte do gás o mesmo valor que paga Pernambuco, que paga, por exemplo, a região metropolitana. Mas eu vou deixar esse tema aqui para 2 deputados que são lá da região. Você me permite uma parte, presidente? Vou aqui para o nosso relator. Doutor Hélio, eu acho que a pergunta que desencadeou e depois a gente partiu para a questão do transporte foi quando eu aventei a questão de Campos ser o maior produtor, ali por conta da questão de Macaé, de gás, e a gente ter uma discrepância de valor, por exemplo, de gás veicular, lá, por exemplo, até Itaboraí, da gente ser 80 centavos mais caro para abastecer o gás veicular, em relação, por exemplo, de Itaboraí aqui para cima, chegando ao Rio. Lá na nossa região, que é o maior produtor, o gás chega a ser 80 centavos mais caro do que aqui. Foi essa pergunta que a gente fez, à época, à presidente Kátia, e daí desencadeou para a questão de transporte e foi desenrolando essa questão. Na verdade, o que a gente tem é que, hoje em dia, a Petrobras cobra um valor de tarifa de transporte para todo o país. Eu não sei exatamente como é que é estabelecida a tarifa estadual e os preços do GNL, então eu não posso opinar diretamente sobre esse assunto. Não, a tarifa é única também na distribuição. A Natos distribui com o mesmo valor. Tanto é que eu não sei, que tem Segue Rio, né? Natos, sim, mas é o mesmo valor. Mesmo valor. Agora, ela distribui no mesmo valor, e aí foi levantado pelos deputados que são da região de Campos e também do Noroeste, do Norte e Noroeste, justamente essa disparidade de valores. Aí foi que suscitou a dúvida principal. E aí teve aqui o doutor Bruno, que fez um esclarecimento muito bom a respeito, e disse o seguinte: olha, a tarifa de transporte é a mesma, então, se há alguma discussão a ser feita, tem que ser
na questão da tarifa de transporte. E a fiscalização em cima não tem necessidade de ter um fornecimento de gás com um custo maior. E aí isso teve a dúvida justamente do transporte. Como é que Campos produz a maior quantidade de gás brasileiro e aquela região paga a mais por conta de um mercado que deve ser uma questão mercadológica lá, um acordo entre eles, talvez formação de cartel, coisa desse tipo. Mas mais do que isso, ainda tem a questão do transporte do gás, que é o mesmo valor que não deveria ser. Você está pertinho ali, daqui para ali é uma coisa, daqui para quilômetros é outra coisa. É essa a questão. E aí agora você está explicando que parece que vai fazer um escalonamento. Um escalonamento. Começa com 80% de postalização e 20% de fator locacional, para daqui a 5 anos termos 50-50. E aí a gente vai avaliar como é que, se a gente continua fazendo esse processo de aumentar a quantidade, a parcela locacional ou não. Vamos ter que fazer uma avaliação. E aí a gente então já estipulou para os próximos 5 anos, que é o período para o qual a gente está fazendo essa chamada pública, como é que seria esse escalonamento, tal qual está estabelecido na resolução do CNPE. Começar satisfeito. Eu queria sugerir, deputado Rodrigo Bacelar, talvez um levantamento, não sei como é que Vossa Excelência vê isso, mas talvez um levantamento oficioso desses postos que revendem o gás, sobre valores, esses que estão com valores muito acentuados, e que nós pudéssemos convidá-los aqui, porque existe um problema, que aí não tem a ver com esses que cobram mais caro hoje. Eu acho que para baixar o custo do gás no norte e no noroeste. Então, existe uma possibilidade desde que a questão do transporte do gás seja resolvida. Então, pode ter uma tarifa diferenciada já para o norte e para o noroeste. Isso é possível, já que o custo do transporte é um só para todo o Brasil, inclusive. Para todo o Brasil, inclusive. Isso sofre também lá na divisa quem recebe o gás da Bolívia, também muito pertinho ali. Por que está pagando o mesmo preço de transporte? Estamos falando de R$ 7,00 aproximadamente, é isso? Não é isso? $2, 7,50 mais ou menos. Exatamente. Então, esse é um tema que a gente tem que estar observando se esse escalonamento vai ocorrer, porque se não ocorrer é uma questão complexa. Mas eu acho que, aqui voltando a cobrança lá no bico do gás, eu acho que aí Vossa Excelência poderia raciocinar o que é melhor. Ou fazemos isso oficiosamente, entender o que é, e aí vamos fazer o convite, ou nós podemos fazer isso através da própria SEG, desse grupamento ou associação de distribuição desses postos de combustível naquela região, para entender por que eles cobram tão caro o gás desnecessariamente, se a SEG, a Naturgy está distribuindo pelo mesmo valor, a Naturgy tem até os problemas dela que nós estamos aí identificando, mas distribui um valor único em todo o Estado. E se o custo do transporte também é o mesmo... O próprio PROCON, né? Também, defesa do consumidor. Porque tem muita gente que abastece lá pouquinho e deixa para abastecer que já mais próximo ao Rio, que a tarifa é menor. Então eu acho que isso a gente pode desencadear, já que nós estamos... A proposta da CPI é fazer uma rearrumação no mercado de gás, distribuição de gás no Rio. Eu acho que isso o consumidor vai ficar muito feliz. Vamos, numa reunião nossa fechada, entender que tipo de articulação nós vamos fazer a isso. Deputado Jair Bittencourt. Bem, uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar o nosso presidente, cumprimentando o presidente Marcos, cumprimenta a todos os membros dessa CPI e cumprimentar o doutor Hélio, superintendente da ANP de Infraestrutura e Movimentação, já parabenizando, doutor Hélio, pela apresentação esclarecedora e técnica, perfeita, na minha análise, muito esclarecedora, perfeita, objetiva, é isso que nós estamos precisando aqui. E, na verdade, eu queria só fazer uma ponderação, nem tanto uma pergunta, nem tanto são perguntas, mas uma análise. Hoje, depois de um esclarecimento feito pelo senhor, a gente começa a entender melhor a indignação do ministro da Fazenda, ministro da Economia, ministro Paulo Guedes, em relação ao mercado de gás no Brasil.
E a gente acaba vendo que é vergonhoso mesmo. Chega a beirar a usurpação do direito do cidadão e das pessoas que consomem o gás, pela forma que a Petrobras, tão elogiada, tão cantada, tantas, como se fosse uma empresa extraordinária, pode ser até em alguns segmentos, com as proteções que ela tem e o que ela faz com o mercado, é um absurdo. E a gente vê o país travado, parado, pagando caro por um gás que nada que se fale que foi feito até hoje se justifica, a não ser o quê? Proteger o mercado, manter uma empresa como a Petrobras confortavelmente parada, porque talvez a colocação do senhor pior que houve aqui em relação a esse mercado. O senhor já imaginou ela, dona, detentora do monopólio, e a pouca distribuição que tem, que não é na mão dela que tem parcerias, ela é ou majoritária ou tem, como o senhor mesmo disse, a compra e venda pela própria Petrobras, né? Então, você começa a entender por que a gente paga tão caro, né? Por que não se movimenta para fazer essa maior colocação que nós tivemos aqui através do deputado Bacelar, e realmente não se justifica, da tarifa postal, porque isso é confortável para a Petrobras, né? No sentido de não se ter mais trabalho e deixar o mercado andar por si só, você equaliza os preços, está todo mundo pagando igual, e aí você pega uma região como a nossa, que é o noroeste fluminense, o norte fluminense, que produz, que está ali e paga por tarifa postal, pagando muito mais caro, como o senhor já disse, se hora que eu equilibrar isso, se for por distância, como é próximo à Bolívia, próximo à nossa região, a gente fica sem benefício nenhum, direto o próprio Estado do Rio, né? Essa questão do gás, o Estado do Rio não tem benefício nenhum em ser um dos maiores produtores, e você vê até nas coisas mais simples, deputado Dionísio, que seria, por exemplo, o próprio gás de cozinha, que a população tinha que pagar pelo menos o justo, a gente acaba vendo que esse monopólio, deputado Max, faz a população pagar, é muito caro, ao ponto da nossa querida Petrobras comprar, já foi falado aqui, esse gás por um preço muito pequeno, para ela ter possibilidade de não escoar, de queimar, de reinjetar, de administrar esse mercado de acordo com o interesse praticamente dela, só próprio dela, né? Então, isso, quando a gente começou a ver essa movimentação do governo federal, e eu achei até, por ignorância minha, uma voracidade muito grande do ministro, presidente, falei, poxa, será que é tão assim? O ministro tem que abrir, tem que quebrar esse monopólio, e está partindo para os estados para acabar com essa concessão da distribuição, principalmente esses monopólios, como o senhor já disse aqui, hoje, o Estado... Hoje, inclusive, o Anselmo está destacando a privatização da Liquigás, né? Pois é. Tá abordando o tema. Né? E aí há todo um trabalho de divulgação de que nós temos que proteger, que a Petrobras é nossa, que está se vendendo ativos tão valiosos e tal, pessoas, que hoje a população passe a entender que esse benefício tinha que ser para a população. Se isso tudo está na mão da Petrobras, o mínimo que ela tinha que fazer é estar vendendo pelo menos um pouquinho mais barato. E não. Então, hoje, com essas medidas que estão sendo tomadas, eu acredito que o botijão de gás realmente vai cair de 70 para 50, porque pode cair, que o transporte do gás nas regiões, que quando se for depois um estudo mais profundo, que realmente a tarifa postal seja mais prática, mas que essas regiões tenham outros benefícios. E é exatamente o que ocorre ao contrário, né, do que a gente vê. Então, a gente fica perplexo, porque realmente é um mercado fechado, é um mercado de difícil compreensão, né? A população brasileira, os deputados, talvez um ou outro deputado federal, eu falo por mim, não vou falar pelos outros deputados da casa. Eu acho que a nossa ignorância no assunto, antes dessa CPI, ela era tão grande, doutor Hélio, tão grande, que dá vergonha na gente mesmo, entendeu? O desconhecimento, a falta de transparência, né? Como o senhor coloca aqui,
esses contratos, o mínimo que a Petrobras tinha que ser, o mínimo que a ANP tinha que divulgar, o mínimo que as pessoas tinham que saber é a transparência. Não tem cabimento nenhum isso ser uma caixa preta, né? Porque, é igual o senhor colocar que a Petrobras, que detém todo o monopólio do gás, tudo do gás, quando ainda vai fazer para uma distribuição, que é uma parcela pequena, ainda faz com ela mesma, né? Então, hoje eu refaço o meu raciocínio, presidente, e dou apoio às decisões do ministro da Fazenda que quer abrir esse mercado, que quer romper. Foi colocado aqui, já para concluir, foi colocado aqui na CPI que a gente até ficou, quando foi falado, que nem o projeto da expansão, né, presidente? Nem o projeto da expansão da rede de gás, dos dutos de gás, era realizado pela Secretaria de Estado. Ele é feito o planejamento pela concessionária, que depois submete ao órgão do Estado, e a Gernes e outros órgãos, a própria Secretaria, para se discutir o plano da forma que ela acha que é mais conveniente, né? E a gente acaba vendo que isso ocorre de uma forma talvez um pouquinho diferente, mas muito próxima, semelhante no país inteiro em relação a toda essa comercialização do gás, que é tão importante para o desenvolvimento do país, né? A gente vê o empresariado debatendo nisso, sempre que sai matérias de economia, a indústria, São Paulo, onde o gás é mais forte na indústria, uma insegurança, e achando que está pagando caro, quando se compara com um país, como o senhor disse, que essa distribuição já está mais madura, nos Estados Unidos e na Europa, o preço, e depois nós queremos cobrar, deputado Dionísio Lins, competitividade dos nossos empresários, da nossa indústria. Então, essa palestra de Vossa Excelência aqui deixa a gente com um conhecimento muito maior, né? E também com o dever hoje de nos aprofundarmos mais, presidente, e realmente, pelo menos aonde nos cabe, né, ter uma ação mais contundente para que a nossa população tenha algum benefício. Muito obrigado. Dionísio Lins. Presidente, eu quero parabenizar aqui o nosso superintendente, doutor Hélio, dizer que o relato dele nos dá, assim, alguns esclarecimentos importantes para, após a gente receber de novo a presidente da SEG e o nosso secretário. Entretanto, tem uma coisa que não ficou muito claro para mim, porque na última CPI e audiência pública, portanto, nossa, me recordo eu bem que o conselheiro doutor Bruno fez um relato operacional e orçamentário. Nesse relato operacional e orçamentário, ele apresentou que a SEG pagava este valor de transporte e não tinha o transporte, mas que é obrigado a pagar o valor. O Estado do Rio de Janeiro, eu já me sinto lesado, porque cobrar o mesmo preço de uma taxa de transporte, eu sendo Estado produtor igual os demais estados, isso aí já está nos lesando. Agora, o que eu queria indagar nesse sentido? Nós, naquele momento, inclusive, eu classifiquei de taxa de transporte fantasma. E está registrado nos anais dessa casa, porque a taxa de transporte apresentada aqui em valor definido que tem que ser pago à Petrobras, é isso? Ela tem um valor e a empresa distribuidora, a concessionária, paga, mas não tem o transporte. E muito pior, além de não ter, não é? A taxa é a mesma para qualquer cidade do nosso país. Quer dizer, é uma coisa constrangedora. Eu vou, com a minha assessoria, atentamente ler o relato do superintendente e gostaria, presidente, de botar uma interrogação no sentido de, depois, a seguir, esclarecermos na gestão da SEG, eu chamo da SEG porque foi a nossa companhia privatizada, que diz hoje
como concessionária, que não pode expandir porque não é liberado pelo poder público, pela agência reguladora, etc., mas que não pode também diminuir o valor para contemplar, tipo, o nosso estado do Rio de Janeiro, porque paga uma taxa fantasma de transporte. Ou seja, eles, me parece, salvo melhor juízo, eles fazem o transporte, mas tem que pagar a taxa para a Petrobras. Assim eu deixo no ar para que o senhor avalie e seja pertinente colocar isso na pauta na próxima reunião, para a gente avaliar como é que essa taxa fantasma, o que pode ser feito, porque não é, quem regula isso não são vocês, é isso? Não, o transporte somos nós e eles só podem, na regulamentação da ANP, ele, quando vende o gás, ele tem que separar o que é o valor da molécula, o que é o valor do transporte, e é isso que ele faz. Só que ele pega uma tarifa e faz uma tarifa nacional. Pois é, superintendente, mas eu indago ao senhor. Como fazer uma tarifa nacional quando o custo-benefício é diferenciado? Sim. Quem está no Rio de Janeiro e ir para Campos é uma tranquilidade, não é? Aí você vai, como o senhor mesmo explicou. Então, eu pergunto, como é feito esse cálculo, de modo a chegar a um valor e cobrar geral igual? É só ganha-ganha. Mas, por favor. Na verdade, ele só pode cobrar se usar o transporte. Só pode cobrar a parcela de transporte se usar o transporte. Tem estados que não passam pelo transporte, eu acredito que eles não paguem. A gente vai fazer esse estudo agora, que a gente vai divulgar todos os contratos. O que eu estava falando? Ele usa alguma coisa. O que ele usa é numa distância menor. Então, como eu falei, a tarifa que está sendo proposta lá na TBG, que a gente vai usar das próximas vezes, ela é uma tarifa que é ponderada por valor e volume. Então, por distância e volume. Então, não é só a distância que vai representar, também é o volume. Mas no estado do Rio tem vários pontos que tem muito volume. Gostaria de indagar ao senhor, o querido doutor Hélio, superintendente da ANP. Eu acabei de verificar aquilo que o nosso vice-presidente apresentou, de fato, aqui, na questão do gás. E aí verifiquei já que saiu uma portaria, a minha assessora me trouxe, onde cai o valor do gás já tem o GNV, cai de 26 para 24. Isso foi através de vocês, da ANP, ou quem regulou isso foi a Petrobras? Não, o preço do combustível em si, do energético, é livre. Então, ela baixou porque baixaram as condições. Muito bem, aí eu indago o senhor, por gentileza. Aqui nós temos uma diminuição de valor para quem adquire o produto. E o consumidor final, como é que regula isso? Se o sujeito chegar e não corrigir para baixar o valor? Tá, é só fazer uma distinção aqui, que o gás natural que a gente fala é esse gás de cozinha, que é o canalizado, né? O gás de botijão é gás de petróleo, gás liquefeito de petróleo. Então, são as frações pesadas do gás natural que são liquefeitas, né? O butano e o propano. Então, são coisas diferentes. Mas o que a gente acha no governo federal que vai trazer um preço mais real das margens é a competição. Hoje em dia, a gente tem poucos agentes também fazendo comercialização de gás liquefeito de petróleo, como a gente tem grande concentração na revenda de combustíveis, e isso gera margens mais altas. Então, a gente acha que o choque de competição, a divulgação, por exemplo, com um esforço grande da ANP e do governo federal, hoje a Petrobras divulga o preço dela em 30... Antigamente, ela divulgava um negócio que não queria dizer muita coisa, que era o preço médio do Brasil inteiro de revenda dela. Hoje em dia, ela divulga o preço de combustível, gasolina, diesel, QAV, em 35 pontos no Brasil diferentes, os pontos onde ela coloca o combustível. Quanto mais transparência a gente dê, e a ANP também editou uma resolução que GLP é considerado lá na ANP, como ele é para tudo transportado, como líquido, a gente considera como combustível líquido, apesar dele, quando a gente consome, estar estado gasoso. Então, o GLP e os outros, a gente acha que com a transparência que a ANP está dando, agora a gente teve uma resolução, como teve a transparência de gás, que eu falei que foi editada no mês passado, teve uma também para combustíveis líquidos, GLP, gasolina, querosene de aviação e óleo diesel. Então, esses preços vão ser publicados em diversos pontos do país. A gente acha que quanto mais transparência se dê, e quanto mais agentes
estejam no mercado, melhor, e a gente vai conseguir ter um preço melhor. Agora, fundamental para o caso do GLP também é acabar com a diferenciação de preço, porque a diferenciação de preço tem um preço para o botijão de 13 litros e um preço para o a granel, inibe muito. Nós somos importadores líquidos de GLP, nós importamos GLP, nós somos dependentes. Hoje, com pré-sal, com esses novas UPGNs, é capaz que essa situação se inverta. Mas, mesmo assim, hoje em dia, quem faz toda a importação, porque há essa diferenciação de preço, é a Petrobras. Então, ela faz toda a importação e ela estabelece qual é o preço de venda por paridade internacional, segundo ela, mas boa parte é produzido no país. A partir do momento que a gente tenha, e a gente lá na ANP acha que a diferenciação de preço é um item importante, porque inibe que o importador traga o gás, porque ele vai ter que vender um pouco abaixo uma quantidade abaixo do preço de mercado e uma quantidade acima que ele não sabe qual vai ser o preço dessa acima. Então, acabar com a diferenciação de preço também é muito importante para aumentar a competitividade do GLP. A gente sabe que tem um fator social, mas a gente talvez se usar outro mecanismo para dar para o consumidor de baixa renda que ele tenha um gás natural, o gás liquefeito de petróleo, GLP, mais em conta, do que a diferenciação de preço que causa essa distorção e afugenta um pouco a importação. Hoje em dia, todo o gás é importado pela Petrobras, não tem nenhum agente privado. Além disso, nós temos uma deficiência, como só a Petrobras tem, a gente tem uma deficiência de infraestrutura de importação de GLP muito grande, porque o consumo cresceu nos últimos 20 anos e a infraestrutura cresceu bem menos do que o consumo. Então, e com algumas incoerências, mas, basicamente, tem que destravar também, mas não tem nada a ver com gás natural, e nesse assunto do GLP eu lido muito menos do preço de GLP, tanto que a resolução de transparência foi outra superintendência quem fez, eu lido mais com gás natural. Só queria fazer essa distinção. Por último, eu gostaria de fazer uma indagação. Se nós avançamos com a concorrência, com o livre comércio que força a diminuição de preço, eu lhe indago o seguinte: e se criarem um ganha-ganha, um cartel? Um cartel, se nesse caso acontecer, para que o consumidor não tenha o ganho e eles tenham só o ganho. Eu pergunto, a ANP tem alguma maneira de fiscalizar isso? Eu encerro com essa pergunta. Na verdade, o preço é livre. Então, se houver formação de cartel ou qualquer outra conduta anticompetitiva, aí os órgãos de defesa da concorrência que tem que agir, o CAD e a Secretaria CEFEL, eu não sei qual é o nome atual dela, mas era a CEFEL do Ministério da Fazenda. Mudou de nome, eu não sei, não me lembro o nome agora, não me recordo o nome atual dela. Mas eles vão atuar nesse sentido. O que a ANP faz é qualquer sinalização de cartel, qualquer sinalização de conduta anticompetitiva, o que a ANP faz é denunciar esses órgãos, oficiar esses órgãos, como a ANP fez ano passado. Oficiou quanto às refinarias, oficiou quanto ao gás natural. A gente encaminhou ofícios ano passado para o CAD, que iniciou, e já desistiu alguns processos, outros foram iniciados, que resultaram esse ano nos termos de cessação de conduta assinados com a Petrobras, um para o refino, no qual ela está vendendo 50% da fatia do refino, do que ela tem, de capacidade, e no gás natural, que ela está vendendo essa série de itens e tomando uma série de providências regulatórias para tentar liberalizar o mercado. Então, o papel da ANP é, dar transparência ao mercado, que é o que a gente fez com a edição, no mês passado, das resoluções de transparência, tanto do gás natural quanto dos combustíveis líquidos, quanto comunicar ao menor sinal que nós tenhamos, que pode estar havendo uma conduta anticompetitiva, comunicar aos órgãos de defesa da concorrência, que são os órgãos competentes para lidar com isso, especialmente o CAD. Muito obrigado, presidente. Me dou por satisfeito com a resposta. Saudar aqui a presença do vereador Chiquinho Grandão, de Caxias. Cumprimentar o deputado Gustavo Schmidt, já passou por aqui. Eu quero só fazer constar a pergunta do deputado Rodrigo Amorim, que não está conosco hoje, uma sobre a questão da taxa do transporte, que já foi amplamente aqui respondida. Esperamos que daqui a 4 anos, na região produtora, você pague uma tarifa de transporte muito menor, ou quase zero,
Na verdade, a gente vai estar em 50-50 daqui a 5 anos. É a expectativa, porque não é impossível você ter o custo do GNV, por exemplo, custando o mesmo que custa o transporte que vai para Pernambuco. Não é razoável. E isso colabora lá na ponta para quem consome o gás. Então, essa pergunta está amplamente, só dizer ao deputado Rodrigo Amorim, que está nos acompanhando. Agora, doutor Hélio, obviamente não é a sua área, mas talvez tenha conhecimento. Em relação ao transporte do gás, o senhor tem conhecimento se as cidades têm recolhimento, têm recolhido ISS em relação a esse transporte ou não? Porque é um serviço. O gás passa por dentro do o tubo corta as cidades. E é um serviço? Como o transporte é um serviço? Na verdade, ele só é ISS se o serviço de transporte inicia e termina no mesmo município. Por exemplo, no município de, se eu não me engano, chama São Gonçalo do Amarante, que é onde fica Porto de Pecém, a movimentação tem ponto de recebimento, ponto de entrega no mesmo município, incide ISS. E o Citygate? Os vários Citygates que tem. O Citygate, quando fica no mesmo lugar onde fica o ponto de recebimento, se paga ISS, no mesmo município. Se ele só Agora, passa ICMS. Se ele passa do limite do município, aí é ICMS. E aí só recolhe para o Estado. Quer dizer, onde tem Citygate, sim. Onde o ponto de recebimento, o início e o fim do serviço de transporte, né, onde tem o ponto de recebimento, a injeção do gás no gasoduto e a saída no mesmo município, aí é ISS. Eu não desconheço como é que é a localização do Citygate, mas talvez em algum estado do Rio, Campos e tal, Macaé tenha um Citygate no mesmo município, aí tem direito à recolhimento de ISS, se não é ICMS. Nada contra os paulistas, mas quando é que o gás do Rio de Janeiro vai ser mais barato que o gás de São Paulo? Já visto que São Paulo produz menos gás. A resposta do gasoduto da Bolívia nós já conhecemos. Mas quando é que o Rio de Janeiro vai ter um gás mais barato do que o gás de São Paulo? São Paulo não produz a quantidade de gás que a gente produz aqui. Eu acho que é quando tivermos essa maior competição. Porque vamos ter, como eu falei, vamos ter uma oferta, a gente espera que tenha uma oferta de cerca de 12 milhões, quase toda ela no estado do Rio, sendo feita por outros produtores e não pela Petrobras. Ela vai deixar de comprar, se ela deixar de comprar esse volume, vai ser ofertado entre 8 e 10 milhões de metros cúbicos aqui no estado do Rio por outros agentes que vão competir com a Petrobras na venda ao consumidor final. Então, acredito que vão surgir oportunidades de baixar o preço do gás. Foi renovado o contrato de fornecimento da Bolívia para São Paulo? Não, porque estava para terminar. Na verdade, o para São Paulo é um da Petrobras tem um contrato antigo da Petrobras com gás boliviano para São Paulo, que eu acho que acaba no fim desse ano ou no fim do ano que vem. Eu não tenho certeza, como a regulação não é nossa. Nunca surgiu a ideia para fazer uma caixa de compensação, ou seja, a Petrobras equilibrar o preço do gás no Rio de Janeiro, porque você sabe que isso cria um transtorno grande para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele é pouco competitivo por causa da questão tributária. A gente sofre muito porque, na Constituição de 88, cometeram-se a maior injustiça que poderia haver com o Rio de Janeiro, que é tributar na bomba. Não é verdade? Que é tributar na bomba. E, com isso, o Rio de Janeiro perde bilhões anualmente, haja visto que o ICMS é pago na bomba e não na produção, e a riqueza é nossa, Deus colocou ela aqui. E a gente já sofre com isso. Nunca houve, pela ANP, para fazer uma proposta à Petrobras que pudesse equilibrar, fazer uma caixa de compensação, já que a produção é maior, e aí vocês importam da Bolívia. Isso também não vão querer o gás da Bolívia. Porque as indústrias, por exemplo, que consomem em larga escala, elas muitas vezes, na hora de fazer conta, elas escolhem São Paulo por causa disso. Na verdade, isso seria de política. Vamos encerrar. Seria política, né? Seria questão de política, a gente só implementa a política, né? Isso seria o governo federal com a Petrobras, que faria uma política energética, algum subsídio cruzado. A ANP acha, então, que com a abertura do mercado isso equaciona?
A gente acha que com competição a gente vai começar a ter preço de mercado e aí a gente consegue resolver isso. Não sei se num preço muito menor, muito maior, o que vai ser, mas é um preço de mercado. Preço que o mercado vai estabelecer entre os consumidores e os vendedores. Deputado Rodrigo Bacelar. Doutor Hélio, eu tinha formulado algumas perguntas aqui, mas só queria esclarecer duas com o senhor, respostas bem simples, para eu poder confrontar uma colocação da Argenessa. Existe alguma articulação institucional perante a Argenessa no sentido de estabelecer diretrizes para fim de fixação tarifária ou das obrigações da concessionária de distribuição de gás? Desculpa, eu não entendi muito bem a pergunta. Existe alguma articulação institucional perante a Argenessa, por parte de vocês, no sentido de estabelecer diretrizes para fim de fixação tarifária? Não, ou das obrigações da concessionária? Não, nós não tivemos alguma articulação na época da análise do contrato de concessão. A gente fez algumas reuniões, deu algumas sugestões de que a gente via. Somente isso? Somente isso. Não teve articulação, não. Teve Perfeito. Uma segunda pergunta e última. É estabelecido... Especialmente com a Secretaria. Perfeito. É estabelecido por parte da ANP algum critério quantitativo ou qualitativo na liberação de autorizações para funcionamento de postos nos estados ou nos municípios? Posto de gasolina? Isso. Não é a minha área, mas, na verdade, o posto é uma autorização bem simples. Eu não sei como é que funciona o procedimento. Mas há alguma estabelecido algum critério para a ANP? O senhor saberia me dizer? Eu não sei responder esse assunto. Não é da minha área, eu não sei. Eu queria sugerir, a pergunta do deputado Rodrigo Bacelar é muito pertinente. Evitando aqui convidar o especialista. Exatamente. Eu acho que queria aqui, então, aproveitar e deliberar de uma vez. Achei muito pertinente o seu questionamento. Que nós possamos enviar isso por ofício. Isso é uma informação importantíssima. Principalmente diante daquela da intervenção que Vossa Excelência fez. Inclusive, presidente, foi em função da colocação do doutor Bruno. Essa pergunta já foi feita. Eu queria, então, aproveitar, vamos deliberar rápido, como a gente tem feito, nós oficiarmos o setor de autorização da ANP para nos informar a respeito das exigências para... posto de GNV? Isso. Aí é o setor Superintendência de Distribuição de Combustível, SDL, dá um branco aqui, que quer dizer SDL, distribuição... A gente vê ali no coisa depois. E logística. Distribuição ok, e logística. Então vamos fazer assim. Como vota deputado Jair Bittencourt? Favorável. Como vota deputado Dionísio Lins? Favorável. Como vota deputado? Favorável. Portanto, por unanimidade, meu voto é favorável. Vamos oficiar para isso, é um dado importantíssimo. Eu entendi a pergunta de Vossa Excelência. É para a Superintendência de Distribuição Logística. Que porque existe uma série de dúvidas. Nada contra Vossa Excelência, não, pelo amor de Deus, doutor. Não. É só porque isso foi aventado aqui, eu precisava esclarecer. Isso é um dado importantíssimo para nós. Eu gostaria agora de abrir para as considerações finais, deputado Jair Bittencourt, deputado relator Rodrigo Bacelar, satisfeito? Satisfeitíssimo, quero agradecer a todos os presentes, servidores da casa, condução do trabalho de Vossa Excelência, sempre com brilhantismo, e agradecer a presença do doutor Hélio pela bela explanação, que eu acho que elucidou muito aqui as nossas dúvidas, e, enfim, pela presteza aqui do convite que o senhor participou conosco e trouxe muita informação para a gente. Só agradecer mesmo. Muito obrigado aí, presidente Max, e a todos os nobres colegas deputados aqui que compõem a comissão. A última pergunta, doutor Hélio, em relação agora aos questionamentos que foram encaminhados por parlamentares, tem aqui no do vereador Chiquinho Grandão de Caxias. Caxias engarrafa o gás, quer dizer, coloca dentro do botijão para ser mais prático. O senhor conhece algum tipo de contribuição de ISS nesse serviço de engarrafamento do gás? Não. Não, acho que não tem. Eu também não domino o assunto da parte tributária do GLP, mas eu acredito que seja só ICMS mesmo. Só o ICMS. Ok. Mas esse é um questionamento também interessante, porque isso pode ajudar muito as cidades, especialmente Caxias, que engarrafa. Eu acho que vale a pena oficiar a Secretaria de Fazenda. Como não trata-se do âmbito da CPI, nós vamos fazer esse questionamento direto pela presidência da CPI. Bom, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez essa tua vinda aqui.
ela, na verdade, esclareceu alguns pontos que nós precisamos fechar de dúvidas que estão existindo entre a companhia, a Secretaria de Estado de Fazenda e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, enfim, que existe uma série de dúvidas que nunca foram levantadas, como disse aqui o deputado Jair Bittencourt, a gente acaba esclarecendo uma série de pontos, e a sociedade precisa conhecer o que está acontecendo, né? Porque ela lê a matéria todos os dias, vai acontecer isso, vai compartilhar adulto, vai fazer aquilo, e não sabe na prática o que vai ocorrer. Então, quero agradecer mais uma vez o carinho de estar aqui conosco, prontamente aceitou o convite, atropelando sua agenda para estar aqui conosco, a ANP mais uma vez. Comunicar a todos na próxima semana, promete ser animado aqui a presença do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Dr. Lucas Tristão, às 11 horas da próxima segunda-feira, quando a gente avança com a CPI, que apura a distribuição de gás no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Agradecer mais uma vez toda a nossa equipe, que trabalha conosco, o Corpo Técnico, a TV Alerj, todos aqueles que nos assistem em casa, e principalmente agradecer aos deputados mais uma vez pela ampla dedicação a esse momento dessa discussão, e relembrar a todos que já, daqui a 7 anos, vence a concessão, a lei o regime de recuperação fiscal autoriza antecipar a outorga para a distribuição de gás no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, esse é um assunto que está fazendo parte de todas as discussões, de todas as mesas de debate em relação à distribuição de gás no Estado do Rio de Janeiro, além da qualidade do serviço. Portanto, agradecer a todos e a todas, declaro encerrada essa nossa reunião ordinária. Muito obrigado a todos.